Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou Priscila Rice, falando do Live Oak Recording Studio, em Berkeley, Califórnia, e estou hoje ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, o Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como você está e onde você está? Estou muito bem, Priscila, e tenho um tema interessante. Ok, conte para nós. Quando dois não é melhor do que um, duas coisas sempre são melhores, certo? Mais é melhor, não é? Bom, não nesse assunto. Recentemente, um membro do BNI me fez uma pergunta sobre por que não podemos pertencer a dois grupos do BNI ou por que não podemos pertencer a dois grupos semelhantes ao BNI. Aqui está uma versão editada da minha resposta. Espero que seja útil para os membros do BNI entenderem por que essa política existe. Há uma longa história relacionada a isso e é importante contextualizar por que esse assunto é tão importante. As pessoas não se importam com como até entenderem o porquê. Quando entendem o motivo, fica mais fácil compreender como fazer algo. Aqui está o motivo pelo qual você não pode estar em dois grupos do BNI ou dois grupos semelhantes ao BNI. Em 1985 e 1986, nós realmente permitimos que membros do BNI pertencessem a dois grupos do BNI. Você sabia disso? Não, eu não fazia ideia. Sim, podia. Era possível pertencer a dois grupos. Foi um desastre, um grande desastre. Havia tantas reclamações que, quando criei o Conselho Consultivo em 1986, formado por membros do BNI, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi votar sobre a política que eu havia criado, permitindo que alguém pertencesse a dois grupos. Eles entenderam que isso gerava animosidade porque um membro dividia sua lealdade entre dois grupos. Naquela época, havia mais reclamações sobre esse assunto do que sobre qualquer outro, até mesmo assiduidade. Isso faz sentido. Olhando para trás, tudo parece óbvio. Eu penso, foi uma ideia realmente ruim. Havia algumas regras. Os grupos não podiam ser próximos e tinham que estar a uma boa distância. Mas tudo isso era irrelevante. Tudo se resumia à lealdade dividida. A resposta era óbvia para o Conselho Consultivo. Permitir que alguém estivesse em dois grupos do BNI dividia sua lealdade e criava sérios problemas de confiança. Então, uma das primeiras políticas criadas foi que você não pode pertencer a dois grupos do BNI. Avançando alguns anos, no início dos anos 1990, o Conselho Consultivo se reuniu para tratar de uma reclamação de um membro do BNI sobre um assunto relacionado. Ele disse: se o BNI não permite que alguém seja membro de dois grupos do BNI, por que permitiria que alguém pertencesse a um grupo do BNI e a outro grupo semelhante ao BNI que compete com o BNI? Qual é a diferença? Não é a mesma coisa que estar em dois grupos do BNI. Eu pensei, isso é realmente um ponto interessante. Apresentei ao Conselho Consultivo. Eles discutiram por bastante tempo. No final, concordaram totalmente. Naquela época, o escritório do BNI era a minha própria casa. Hoje temos um prédio de 33 mil pés quadrados, mas naquela época eram 2 quartos sobrando. O conselho decidiu criar uma política dizendo que um membro não pode pertencer a dois grupos e também não pode pertencer a dois grupos de contato forte semelhantes ao BNI, pelo mesmo motivo. Dividiria sua lealdade. Para eles, se não permitimos estar em dois grupos, faz ainda menos sentido permitir que alguém esteja em outro grupo igual ao BNI. Essa decisão foi tomada no início dos anos 90. Um dos principais argumentos do Conselho foi que a única pessoa que se beneficia de estar em dois grupos é a que está em dois grupos. Os outros membros seriam mais beneficiados tendo alguém totalmente dedicado, sem dividir sua atenção. Faz sentido? Foi uma discussão difícil. Esses membros realmente acreditavam que permitir múltiplos grupos enfraqueceria a lealdade dentro dos grupos fortes compostos por pessoas comprometidas e transformaria um grupo potencialmente excelente em algo mediano. E aqui está meu princípio. Por que aceitar a mediocridade quando a excelência é uma opção? Não deixe algumas pessoas determinarem o sucesso de um grupo inteiro.
Firme-se como grupo e tome decisões que elevem a qualidade e não que a diminuam. Essa é a política número 16 e diz que o comitê de membros tem autoridade sobre isso. Recentemente, alguém me perguntou: então o comitê pode ignorar essa regra? A resposta é clara: não. A polícia tem autoridade quando um banco é roubado. Isso significa que eles podem ignorar? Claro que não. Autoridade significa responsabilidade de fazer o que é certo. Assim, a política 16 diz que o comitê deve fazer o que é correto e fazer cumprir a regra. Você nunca erra fazendo o que é certo. E o certo é esperar comprometimento dentro de um grupo forte de networking. É óbvio que estar em dois grupos do BNI não é uma boa ideia. A história prova isso. E estar em dois grupos semelhantes ao BNI é a mesma coisa, né? Se você quer excelência, comprometimento, responsabilidade e resultados, você conseguirá. Se permitir que outros te convençam a aceitar mediocridade, então você vai apenas buscar o comum. E isso geralmente acontece quando alguém tenta convencer outros de que não tem problema, de que é tranquilo estar em outro grupo. Mas isso tem grande impacto. Se você está ouvindo este podcast e acha que não é um problema estar em outro grupo semelhante ao BNI, faça o seguinte: na próxima reunião, olhe para a pessoa à sua esquerda e à sua direita. Agora imagine que essas pessoas estão indo amanhã para outro grupo do BNI, onde existe alguém da sua profissão. Como você se sentiria agora? Isso muda tudo, não muda? Foi exatamente isso que levou o Conselho Consultivo a definir a regra. Aconteciam duas coisas. A pessoa dividia as referências, metade para cada grupo, não tão ruim. Ou pior, dava a mesma referência para duas pessoas diferentes em dois grupos diferentes. Imagine isso, esse é o motivo da política, né? É um assunto difícil, não é fácil, mas é o certo para o grupo. Não é o melhor para a pessoa que quer estar em 3, 4, 5 ou 6 grupos para ampliar negócios, mas é o melhor para o grupo. A única pessoa beneficiada seria ela. O grupo não. Por isso, dois nem sempre é melhor que um. Vou interromper com uma pergunta. Sei que algumas pessoas driblam isso. Elas têm um sócio que entra em outro grupo. O que você acha disso? Interessante. Não sei se chamaria de drible. Isso foi muito discutido na época. Sou casado, minha esposa tem contatos totalmente diferentes dos meus. O mesmo vale para sócios. Há sobreposição? Sim. Mas todos os contatos são os mesmos? Não, e isso pode valer até para casais, não só para sócios. Se eu ando pelo bairro com a Elizabeth, todo mundo diz: Oi, Elizabeth. Eu penso: Você conhece essas pessoas? Sim, ela tem contatos que eu não tenho, e eu tenho contatos que ela não tem. Então você acha que isso é aceitável? Sim, o conselho considerou aceitável porque são duas pessoas diferentes com duas redes diferentes, mas uma mesma pessoa jamais deveria estar em dois grupos. Isso faz sentido. Foi uma boa pergunta. Perfeito. Algo mais que você gostaria de compartilhar? Não, acho que é isso. É um tema polêmico. Peço aos membros que compartilhem este podcast e pensem sobre o impacto no grupo. Lembre-se, não aceite mediocridade quando excelência é opção. Obrigada, Ivan. E obrigada a todos que nos ouvem. Este podcast é oferecido pelo networkingnow.com, o principal site de conteúdos para networking. Esperamos você na próxima semana em mais um episódio do podcast oficial do BNI.